Eu mantive uma casa no Airbnb por vários anos, mas parei devido ao estresse que isso causava, juntamente com as demandas do meu trabalho atual. A principal vantagem de usar o Airbnb em vez de alugar a casa como normalmente faria, é a oportunidade de ganhar muito mais dinheiro, especialmente se estiver localizado em uma área movimentada e tiver muitas reservas. Inicialmente, minha esposa e eu ficamos animados com a ideia de usar o Airbnb para nossas férias, mas tornou-se mais exigente conforme mais pessoas reservavam nossa casa. Precisávamos garantir que tudo estivesse sempre em ordem, e contratávamos serviços de limpeza após a saída dos hóspedes anteriores e antes da chegada dos novos, além de responder rapidamente a todas as mensagens e e-mails dos clientes. Apesar disso, tudo correu bem durante alguns anos. Em uma das ocasiões, assumimos que o jovem que estava hospedado em nossa casa era como qualquer outro hóspede. Após enviar o código de desbloqueio da porta por mensagem de texto, eu geralmente não precisava interagir muito com os clientes, exceto para algumas mensagens de texto sobre a casa. No entanto, naquela noite, às 9 horas, quando estava prestes a dormir, recebi uma mensagem de texto do jovem que estava hospedado em nossa casa, pedindo para ligar para mim em 1 minuto. Ele ligou logo depois. Assim que li a mensagem, já tive um pressentimento ruim, mas o conteúdo me surpreendeu ainda mais, e o locatário informou que a água não estava funcionando na casa. Embora não compreendesse como isso seria possível, pedi desculpas e prometi consertar imediatamente, pois viver sem água é inadmissível. Após uma breve conversa educada, dirigi até a residência, onde notei a presença de 2 carros estacionados, o que achei estranho para um casal em férias de apenas uma noite. Apesar disso, não dei muita atenção e bati na porta com o código fornecido. Ao entrar, percebi que não havia ninguém me esperando. Embora devesse ter procurado pelos hóspedes primeiro, estava exausto e só queria acabar logo com aquilo. Fui diretamente ao porão verificar a válvula principal de água, a fim de descartar qualquer vazamento ou problema semelhante. Tudo parecia normal, sem sinal de danos ou água em excesso. Confuso, mexi na válvula e ouvi o som da água correndo novamente. Foi quando comecei a sentir um verdadeiro desconforto, pois não conseguia explicar quem mais poderia ter desligado manualmente a água, a menos que os próprios hóspedes o fizessem para me chamar a atenção ou talvez obter algum desconto na estadia. Eu decidi sair e pegar meu carro, depois tentaria ligar de volta para eles apenas para confirmar. Eu me levantei e comecei a caminhar em direção às escadas quando ouvi a porta do porão se abrir, seguida de vários conjuntos de passos descendo. Quando chegaram ao fim da escada, encontrei 3 homens. Um deles parecia ser o mesmo homem com quem falei ao telefone, embora todos fossem muito mais velhos do que o jovem que pensei que estivesse hospedado na casa. "Está consertado", disse um deles. Eu disse que deveria estar funcionando agora e que a válvula deve ter apertado sozinha. Eu estava tentando não apontar nenhuma culpa, já que toda a situação estava me deixando desconfortável. Eu só queria sair daquele porão e ficar longe desses homens. Depois disso, eles apenas ficaram lá me olhando, sem dizer nada. "Me avise se precisar de mais alguma coisa", eu disse, caminhando entre eles e tentando chegar às escadas. Eles ainda estavam ali, assistindo-me passar por eles, mas quando passei pelo terceiro homem mais próximo das escadas, avistei uma arma enfiada na parte de trás de suas calças, o que me assustou um pouco, e eu apressei o passo um pouco mais para cima das escadas, mas eles não me seguiram, ficaram no porão enquanto eu saí correndo pela porta e dirigi para longe. Quando cheguei em casa, acordei minha esposa e contei o que tinha acontecido. Ela me convenceu a ligar para a polícia para verificar o que estava acontecendo, já que não eram as pessoas que pensávamos que estavam hospedadas lá e a situação era estranha, então senti que era justificado. Esperamos cerca de 20 minutos antes de receber uma ligação de um policial dizendo que ninguém parecia estar em casa e que ele talvez precisasse que eu abrisse a porta. Eu dei a ele o código e ele ligou de volta mais 20 minutos depois,
dizendo que não havia sinais de que alguém ainda estava lá. No dia seguinte, descobrimos que o cartão que o homem usou para pagar foi roubado. Depois de procurar pela casa, eles haviam roubado algumas decorações e eletrodomésticos caros também. Acho que nunca houve realmente um casal jovem lá. A única coisa que não foi explicada foi todo o plano com a água não funcionando. Acredito que eles queriam que eu não os cobrasse pela estadia, para que pudessem usar o cartão roubado por mais tempo, ou estavam planejando me roubar à mão armada, mas isso me faz questionar por que eles não o fizeram. 3 homens perigosos e não identificados, bloqueando minha saída no porão depois de me atrair para uma armadilha e eles simplesmente me deixaram ir. Não faz sentido para mim, mas depois disso eu nunca mais fui à casa quando os clientes estavam lá, e alguns meses depois paramos de usar o Airbnb e simplesmente colocamos a casa para alugar. Eu estava tão animado para fazer uma viagem sozinho para Salt Lake City no ano passado. Eu nunca tive a chance de ir de férias sozinho antes. Normalmente, minhas férias eram sempre com minha família. Então, quando finalmente tive a oportunidade de ter um tempo só para mim em algum lugar diferente, fiquei nas nuvens. A pesquisa para encontrar o lugar perfeito para ficar foi uma verdadeira aventura. Eu queria algo que fosse confortável, acessível e aconchegante, mas também perto o suficiente da cidade. Foi então que encontrei a casa perfeita. Fiquei encantado com as fotos do lugar e mal podia esperar para chegar lá. Quando finalmente cheguei, estava tão cansado da longa viagem, mas ainda assim animado para explorar o meu novo lar temporário. O proprietário foi incrível, enviando-me todas as informações que eu precisava para me instalar. E quando entrei na casa, eu fiquei simplesmente surpreso. Era tão incrível. Era muito melhor do que o pequeno apartamento que eu dividia com meu colega de quarto. Eu me joguei no sofá e liguei a TV, prontamente relaxando após uma viagem tão longa. Mas, de repente, acordei com um susto algumas horas depois. E então, meu coração disparou quando percebi que a porta da frente estava completamente aberta. Como isso aconteceu? Eu tentei me lembrar se a havia trancado ou não, mas não consegui lembrar. Eu fiquei encarando a porta por um momento e depois olhei ao redor do cômodo, tentando ver se havia algum sinal de que alguém havia entrado. Minha mente começou a imaginar todos os tipos de coisas horríveis que poderiam ter acontecido enquanto eu dormia. Eu não sou o tipo mais corajoso, mas naquele momento, eu me senti como um super-herói. Eu peguei uma faca de cozinha para me proteger e comecei a vasculhar cada centímetro da casa. Cada som ou barulho fez meu coração bater mais rápido. Mas eu não ia deixar nada me impedir de proteger a mim mesmo e a minha casa temporária. Eu estava determinado a descobrir o que tinha acontecido e quem havia invadido o meu espaço seguro. Depois de verificar cada cômodo, fiquei aliviado ao perceber que ninguém estava ali. Ainda assim, fiquei preocupado com a possibilidade de algo ter acontecido. Então, eu enviei uma mensagem ao proprietário, tentando descobrir se alguém deveria estar na casa naquela noite. Eu estava tão nervoso, mas também me senti incrivelmente forte e corajoso por ter enfrentado esse desafio com confiança. Eu mal pude acreditar no que estava acontecendo. Meus nervos estavam à flor da pele enquanto eu corria pela casa trancando todas as portas, verificando cada canto e recanto, tentando descobrir o que estava acontecendo. Eu estava com mais medo do que nunca, mas eu sabia que tinha que fazer alguma coisa para me proteger. Quando finalmente voltei para o meu quarto, eu não sabia o que fazer. Eu ouvi algo do lado de fora, e senti meu coração disparar. Eu tentei manter a calma, mas estava claro que algo estava acontecendo. Será que era o proprietário? Ou algum pervertido que gostava de espionar os hóspedes? Eu sabia que tinha que agir rapidamente, então peguei meu celular e liguei para a polícia. Enquanto esperava, fiquei sentado em silêncio,
tentando ouvir qualquer sinal de movimento do lado de fora. Foi então que ouvi alguém correndo em direção à frente da casa. Eu fiquei tão apavorado que quase deixei cair o telefone. Será que eles ainda estavam lá fora, me observando? Eu mal podia esperar que a polícia chegasse. Quando finalmente chegaram, a pessoa já havia desaparecido. Foi aterrorizante saber que alguém estava dentro da minha casa, me observando enquanto eu dormia. Eu me senti tão vulnerável, tão exposto. Eu sabia que tinha que sair dali imediatamente. Foi um alívio quando o proprietário me reembolsou, mas eu ainda estava abalado com tudo o que aconteceu. Não consigo parar de pensar em como aquela pessoa conseguiu entrar, ou por que estava me perseguindo. É assustador pensar que alguém esteve lá, me vigiando, sem que eu soubesse. Desde então, tenho evitado ficar sozinho em qualquer casa. Eu nunca mais quero me sentir tão vulnerável e exposto novamente.